Hoje nós vamos começar a falar da prosa do período romântico brasileiro. Nós vamos iniciar aí pelo romance indianista, que é de extrema importância para a nossa literatura. Quais são as características desses romances? Esses romances aqui, eles são escritos durante a primeira geração romântica, tá? Então a gente tem ainda aqui a questão muito forte do nacionalismo. Qual é o projeto literário desses textos? Fornecer obras em que o passado histórico do país fosse reconstituído ou até mesmo inventado. O intuito é tentar explicar o presente pelo passado. É você tentar reconstruir a história do país. Para quê? Para as pessoas terem aquele sentimento muito forte de nacionalidade, de pertencimento, de ter orgulho da história do seu país, né? No caso, vai se criar um passado histórico do país de uma forma heróica, de uma forma um tanto quanto épica, bonita, algo para que os brasileiros possam ter orgulho, tá? E aí vem aquele negócio, né? Aquela história. Se for possível reconstruí-lo, ok. Se eu não conseguir reconstruir os fatos realmente pautados no que é verídico, no que é de fato histórico, eu posso inventar, né? Então, aqui a invenção entra nesse ponto para preencher lacuna daquilo que eu não tenho informação, certo? O índio vai ser o herói de todas essas narrativas. Sempre o protagonista vai ser o índio, né? Algumas histórias apenas os índios, em outras histórias o índio com o homem branco. Nobres princípios da sociedade burguesa. Esse índio, né, por falta até mesmo de estudos na época, de conhecimento, né, das tribos, os princípios dados a esse personagem, a esse herói, serão princípios próprios da sociedade burguesa. A questão da honestidade, bravura, paixão, humildade, etc. Valores muito caros à burguesia. A gente pensar numa obra chamada Ijuca Pirama, no momento em que o pai fala que o índio não chora, essa questão de que o índio não chora era um valor da cultura branca, da cultura burguesa, né? A ideia de que o homem não chora, mas não necessariamente algo da cultura indígena, né? São valores da cultura branca inseridos no elemento indígena. A estrutura dos romances segue uma estrutura dos romances históricos europeus, né? Lá na Europa já se tinha essa tendência de colocar dentro dos romances, né, principalmente em Portugal, de trazer esse passado histórico, né, para reativar a questão nacional, o orgulho das terras do país e tudo mais, das terras nacionais. Aqui vai se seguir essa mesma estrutura, né? Então, tentando reconstruir aí a história. O meio de circulação e de divulgação desses textos é pelo folhetim, né, que vem dentro do jornal, que está ligado aí ao jornal. Então, não é uma publicação do romance ainda completo. Se publicam capítulos, né, nesses folhetins dentro do jornal, e esses capítulos são lidos nesse período principalmente, né, como nem todo mundo tinha condições de comprar ou era letrado, conseguia ler, né, era alfabetizado. Então tem um grupo que compra e acaba lendo em voz alta para um outro grupo. E assim essas histórias vão se divulgando. Até esses livros, esses romances virarem um livro, tem um tempo, tá? E aqui entra aquela ideia, né, dos capítulos serem muito curtos, porque eles precisavam caber dentro dessa parte do jornal. Então, o meio de divulgação e de circulação dessas histórias é por meio dos folhetins, tá? E é interessante porque quanto maior o sucesso, melhor para o autor, porque ele recebia por isso. Lembra que agora o artista, a partir do romantismo, ele sobrevive da própria obra produzida. O que nós temos nessas obras são índios heróicos e histórias que remetem ao processo de constituição do povo brasileiro. Como surgiu o povo brasileiro, como que o povo brasileiro foi constituído. Aqui levando em consideração apenas o elemento indígena. A gente não tem aqui ainda menção ou referência ao negro. Não nesse momento, não nessas obras, tá? Então, obras indianistas, romance indianista, o elemento principal é o índio.
Para a gente ter uma ideia da dimensão dessas obras, eu vou ler essa fala aqui do Visconde de Taunay, que era um autor desse mesmo período, também um autor romântico, embora não escrevesse romances indianistas, sobre um romance indianista. Então, olha lá. O Rio de Janeiro em peso, para assim dizer, lia o Guarani, e seguia comovido e enlevado os amores tão puros e discretos de Ceci e Peri, e com estremecida simpatia acompanhava, no meio de perigos e ardis dos bugres selvagens, a sorte vária e periclitante dos principais personagens do cativante romance. Quando a São Paulo chegava o correio, com muitos dias de intervalo, então reuniam-se muitos estudantes numa república em que houvesse qualquer feliz assinante do Diário do Rio para ouvir absortos e sacudidos de vez em quando por elétrico frêmito a leitura feita em voz alta por algum deles que tivesse um órgão mais forte. E o jornal era depois disputado com impaciência, e pelas ruas se viam agrupamentos em torno dos fumegantes lampiões da iluminação pública de outrora, ainda ouvintes a cercarem ávidas de qualquer improvisado leitor. Então vejam, aqui está falando do Rio de Janeiro, quando o romance era publicado, porque o foco cultural nessa época era o Rio de Janeiro, né? Os escritores moravam, de modo geral, no Rio de Janeiro, produziam lá e lá vendiam, né? Era onde vivia o pessoal mais abastado economicamente também. Veja como ele fala da importância que se dava a esse romance, o Guarani, que é uma das obras indianistas do José de Alencar, e como que ele conquistou o público, que esperava ávido pela continuação da história de Ceci e Peri, que são os protagonistas dessa história, né? E quando, né, em São Paulo chegava aí o correio, então, que chegava o jornal, algum jornal do Rio de Janeiro, por algum assinante que tinha, era compartilhada essa história, né? Como eu disse, eles se reuniam para ler e depois havia uma disputa desse jornal, para mostrar como era quase que um evento, né? E como que fez sucesso, como esses romances fizeram sucesso, porque eles tinham aquilo que o público queria, a história de um grande herói, sempre volta uma história de amor, sempre com surpresas, né, com várias aventuras, né, e imprevisível até o que poderia acontecer. Trouxe aqui também uma fala do próprio José de Alencar em relação às suas obras. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua bárbara, e não represente as imagens e pensamentos indígenas, senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu o imagino. Então, José de Alencar mostra pra gente que ele tinha o cuidado de colocar alguns termos e frases na boca dos índios, né, que realmente fizessem remeter a eles, que quem lesse fosse convencido de que eles estavam falando. É claro que eles vão falar coisas que têm muito a ver com a cultura do homem branco, mas o José de Alencar sempre vai colocar palavras do universo indígena, comparações do universo indígena, elementos que remetem a isso e que faz quem mora na cidade perceber que é alguém diferente deles, né? Não é alguém que vive na cidade, mas alguém que vive realmente em outra cultura, em outro local. Vamos falar especificamente agora da prosa indianista de José de Alencar. Os romances indianistas que a gente conhece, que tiveram grande destaque, foram escritos por José de Alencar, esse grande autor brasileiro, né? Autor de romances, né? Nós vamos vê-lo em 3 frentes diferentes, né? O José de Alencar não produziu apenas romance indianista, ele também produziu romance regionalista e romance urbano, né? Mas vamos falar hoje aqui especificamente apenas da prosa indianista. Lembrando, prosa indianista, porque o indígena é o elemento central dessa obra, sempre em contato com a natureza, em contraponto com a natureza, tá? Há uma ligação muito forte entre eles. Como que vai ser essa prosa do José de Alencar? Irá apresentar aí alguns retratos específicos de heróis indígenas, então ele vai criar alguns retratos específicos, ele vai criar alguns heróis que são protótipos, né, de heróis nacionais pra gente.
As ações desses heróis, desses indígenas, inspiram muita admiração e espanto. Espanto não no lado negativo, mas um espanto no sentido de mostrar-se capaz de fazer certos feitos, né, que as pessoas acreditam que não seriam capazes de fazer, tá? As personagens percorrem aí as matas brasileiras e por meio de seus gestos nobres participam do processo de gestação do Brasil. Né? Então ele vai percorrendo, esse herói ele vai percorrendo as matas, vai apresentando essas matas, vai apresentando um pouco dessa cultura, né? Vai participando do processo de gestação do Brasil como a gente conhece hoje, essa mistura de raças, né? Esse país que não foi fundado numa única cultura. Então, esse indígena, conforme vai percorrendo e mostrando, né, esse lado do Brasil, ele vai mostrando também esse processo de formação do nosso país. Mitos e lendas que remetem à fundação do país e ao nascimento do povo brasileiro. José de Alencar vai trazer muitos mitos e lendas indígenas, que tem aí muita ligação com a ideia da fundação do país e até do nascimento do próprio povo na visão do indígena. Então ele vai apresentar esses elementos dentro da obra dele, até para mostrar esse lado que ele mesmo disse, né, de veracidade, no sentido de mostrar realmente que esse personagem é, né, de um outro universo. Panorama da história e cultura em 3 fases, né? O José de Alencar vai fazer um panorama da história brasileira e da cultura brasileira em 3 fases, por meio de 3 obras, né? Essas 3 obras vão focar 3 momentos diferentes da nossa cultura. O primeiro romance aí, o Birajara, ele vai contar uma história que é antes da chegada dos portugueses. Então, as personagens aqui são exclusivamente índios, tá? Ele vai focar aqui nas lendas e mitos da terra selvagem, vai apresentar essa cultura pra gente, bem como era, né? Guerra entre tribos, disputa de poder, né? Tudo ali pautado como era a vida do indígena antes do homem branco chegar aqui, tá? O Birajara, ele vai ser um grande guerreiro, né, que vai precisar assumir a sua tribo, e ele, para defender a sua tribo, vai ser capaz de fazer algo heróico, até de dar a sua própria vida, né? Então nós temos aqui uma personagem que vai conviver com outros índios de outras tribos também, e mostrar então essa cultura e esses valores, certo? Logo a gente tem Iracema, que é a obra mais conhecida talvez desse momento. A Iracema vai mostrar um período inicial de ocupação das terras conquistadas, vai mostrar os primeiros contatos, né, entre índios e portugueses, vai mostrar o início da miscigenação. Então aqui o homem branco ainda não está convivendo com o índio 100%, mas você já tem o primeiro contato, né? Como que esse homem branco vai ter o contato dele com o índio, né? Vai mostrar aqui também o início dessa miscigenação, da mistura do sangue do índio com a mistura do homem branco. Eu vou falar um pouco mais sobre Iracema daqui a pouco, que a gente vai perceber isso. O Guarani fecha esse ciclo. O Guarani, ele já mostra, né, a convivência entre o homem branco e o indígena. Então são nobres portugueses aí enfrentando os desafios apresentados pela natureza virgem e a importância do índio. Nós vamos ter aqui como protagonista o Peri, que é um índio que trabalha, né, na casa da Ceci, para os pais dela. E quando uma tribo indígena, né, decide atacar a família de Ceci por algo que o irmão dela fez, que ele nem sabia, vamos dizer que seria errado, né, e eles juram de morte essa família, né, a Ceci é salva, a pedido do pai, pelo Peri. Então ela se mantém viva, ela vai viver por causa do Peri, que vai salvá-la, que vai atrás dela. Ele vai tentar salvar a família de outra forma, não vai dar certo, e depois ele acaba a salvando apenas ela e não a família toda. Mas a gente tem essa ideia aqui realmente de como que esses nobres portugueses, eles não conseguem lidar com esses desafios sozinhos, eles precisam do índio. O índio é importante para a sobrevivência do homem no Brasil,
dentro das terras brasileiras. Por quê? Porque ele conhece as outras tribos, ele conhece a cultura vigente, enquanto que o homem branco não. Então vejam essas três fases, né? Nós temos a história antes da chegada do homem branco, nós temos o primeiro contato, o início do contato entre o homem branco com o índio, e depois nós temos a convivência já com o homem branco instalado no país, a convivência dele com o índio e a necessidade do homem branco de ter essa presença sempre ao lado dele, ao redor dele, no convívio dele. Então, essa é a forma que o José de Alencar encontrou para mostrar para a gente um panorama da história e da cultura brasileira, né? Agora, aquela questão, José de Alencar sabia realmente como que era a vida aqui antes da chegada do homem branco? Tem alguns relatos, algumas cartas e tudo mais, porém há muito de invenção aqui sim, há um tanto quanto de ficção, né? Lembra que disse que era necessário, né? Os autores diziam que era necessário contar essa história mesmo que por meio da invenção. Vamos focar agora um pouquinho mais em Iracema, né? Ela é uma obra extremamente importante para a nossa literatura, é um marco, porque Iracema traz para a gente logo de cara, no comecinho do segundo capítulo, ele já mostra a ligação entre a natureza e a personagem, né? A Iracema, a beleza da Iracema, os dotes da Iracema são descritos sempre em comparação com a natureza. A natureza exuberante, bela, e Iracema tem uma beleza superior a dessa natureza, né? Ela tem os cabelos mais negros que a asa da graúna, né? Mais longos que o talho da palmeira. Então, ela é associada muito à natureza. A natureza é um elemento de destaque aqui e que está em contato em relação o tempo todo com a personagem, tá? Dentro de Iracema, então vou contar especificamente assim rapidinho a história da Iracema. A Iracema, ela é filha do chefe da tribo dela, ela é virgem e ela é encarregada de guardar o segredo da Jurema. O que é o segredo da Jurema? É uma bebida alucinógena em que os guerreiros tomam numa determinada noite, num determinado momento, né? E ela é a responsável por isso. Ela é prometida a um guerreiro e enquanto ela detém o segredo da Jurema, ela não pode se entregar a ninguém. Só depois que ela casar com esse guerreiro, se entregar a esse guerreiro. Só que a Iracema vai conhecer o Martim, que é um homem branco, um português, que convive com índios, que fala a língua dela, porque ele estava combatendo, né, com uma tribo inimiga da tribo dela. Então, a Iracema pertence aos Tabajaras e ele estava guerreando, fazendo parte de uma outra tribo, mas ele aprendeu a língua dela. Ele encontra Iracema, ele acaba se interessando por Iracema, Iracema se interessa por ele e Iracema acaba dando essa bebida para ele, para Martim, para que ele não tivesse consciência e ficasse com ela, né? Ela então vai trair a confiança da tribo, né? Ela vai se entregar para um outro homem que nem da tribo é e não querer mais o casamento ao qual ela estava prometida, e por isso ela vai sofrer, né? Então, por não cumprir a missão que ela tinha, ela vai sofrer, tá? Iracema e Martim vão partir da tribo juntos, tá? Mas vão se separar num determinado momento. Iracema vai chegar até a pensar que foi abandonada por Martim, mas ela sabe que ele foi guerrear ao lado do irmão dela, né? Poti, que é necessário esse afastamento. Iracema está grávida e Iracema vai parir sozinha Moacir. Moacir, que é filho de Iracema e de Martim, ele representa o nascimento aqui nessa obra do primeiro brasileiro. Por que o primeiro brasileiro? Porque ele é a mistura de duas raças, tá? Então, o José de Alencar vai mostrar pra gente que nós, brasileiros, somos o resultado de uma mistura de raças. E ele vai representar isso por meio desse filho que nasce. Moacir significa filho da dor, porque Iracema ela sofre durante o parto, Iracema morre logo após o parto. E ele traz essa representação muito grande, né, do primeiro brasileiro, porque é a primeira criança que nasceu ali miscigenada. É claro, quem disse, né, que ele foi o primeiro e tal, mas dentro da literatura é essa representação, tá?
A partir da figura do próprio Moacir, vai ter um questionamento de que os brasileiros não amam a sua terra porque não aprenderam a amá-la, né? Martim vai pegar Moacir e levá-lo para Portugal ainda bebê. Então ele não tem tempo de aprender a amar a sua terra. Então, como se os brasileiros não amassem a sua terra porque eles não aprenderam a amar, né? Ou não tiveram tempo suficiente, ou não foram educados para isso. Então tem esse questionamento. A figura de Poti é muito importante aqui, Poti, irmão de Iracema, porque ele vai mudar de nome, ele vai ganhar o nome de um santo, né? Uh, e ele representa a catequização e a moldura dos indígenas, né? Poti, ele vai aderir ao cristianismo, né? Ele vai batizar-se, ele vai aderir um nome de homem branco, ele vai partir daqui junto com Martim Moacir, né? Então a gente vai mostrar aqui a questão da aculturação, né? Como que a cultura do indígena ela acaba sendo engolida pela cultura do homem branco, né? Então a cultura do homem branco vai ser sobreposta à cultura do indígena, né? Poti não só vai deixar a sua cultura, deixar a sua tribo, deixar o teu nome, deixar a sua religião e aderir à religião e à cultura do homem branco, como ele vai deixar a sua terra para ir para a terra do homem branco, né? É uma outra crítica aqui, né? No sentido de que o nacional, né? Que, que o nacional está sendo deixado, né? Para se adquirir uma outra cultura que não é a daqui, certo? Bom, na próxima aula nós continuamos falando sobre o romance romântico, mas, né, em outro aspecto.